Hi, greetings everyone. How are you doing? I hope you are doing very well. Olá, saudações a todos. Como é que vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim, que estejam todos muitíssimo bem. Aqui é o Teacher Bruno conversando com vocês, trazendo o quê? A nossa querida aula de língua inglesa. Aula importante, de conhecimento tão importante que todo mundo já tem um pouquinho aí e pouco a pouco a gente vai conquistando cada vez mais, não é mesmo? Gente, aula de hoje tranquilíssima, leve, super de boa mesmo. Peguem a apostila 2 de vocês. Então nós faremos a aula de língua inglesa hoje de acordo com o nosso material de número 2, a apostila 2, tá certo? Algo leve e tranquilo. E você que não está tendo oportunidade aí de acompanhar as nossas aulas no dia a dia. Ótima oportunidade agora de vocês pegarem essa aulinha gravada e acompanhar, resolver as atividades e conversar aí com o seu professor, dando a devolutiva das atividades e tirando todas as suas dúvidas, ok? Bora lá começarmos. So, let's go to get started. Ok. Como grande objetivo, grandes habilidades para a aula de hoje, nós temos algo muito simples. Como é que a gente começa a prosear em língua inglesa? Como é que a gente puxa um papo em língua inglesa? Ou seja, de que jeito a gente toma a iniciativa para conversar em inglês? Desde que seja de uma maneira bem básica, bem humilde, bem simples, mas que a gente comece. Uma outra situação que nós temos de desenvolver aí é como a gente identifica e como a gente usa pontos gramaticais em língua inglesa, como por exemplo para fazer perguntas, dar respostas positivas ou negativas. Como também dentro de um texto a gente consegue localizar algumas situações mais específicas do texto. Quais são as partes mais importantes e reveladoras dentro de um texto? E também, pessoal, como a gente conta com a ajuda de algumas palavras especiais para a gente poder entender determinados textos. E essas palavras especiais são geralmente aquelas que se parecem muito com as da língua portuguesa. E quando a gente vai ver a tradução, realmente significam aquilo com que se parecem. Algo leve e tranquilo. Bora lá começarmos. A gente sempre começa as nossas atividades com uma saudação. Olha só aqui, ó, no number 1. How are you today? Como você está hoje? Como vai você hoje? Como você está hoje? Para a gente poder responder, já tem um comecinho aqui, ó. I am. I am é eu estou. Eu estou de que jeito, hein? Fine. Bem. Good, que é bem no sentido de boa. I am happy. Eu estou feliz. Então, só colocarmos aí o estado de espírito, de que maneira vocês estão. Para poder responder aí com esse fine, happy, good e outros, é só consultar o nosso material antigo, o nosso material de número 1, porque a gente revisou aí muito bem esse tipo de resposta, explicando a maneira como a gente está, ok? No number 2, nós temos um review, uma revisão do quê? De question words, de palavras para poder fazer perguntas, que são aí os nossos pronomes interrogativos. Olha só quais são eles. Nós temos aqui uma diferença entre what e which. What significa o que e qual, e which também significa o que e qual. A grande diferença é, esse what a gente usa numa pergunta muito específica, quando eu quero saber, por exemplo, qual é o seu nome. É uma pergunta em que a gente não está oferecendo nada para alguém escolher, não tem alternativa nenhuma. Agora, which, que também significa o que e qual, é usado numa pergunta quando a gente oferece alguma coisa para alguém escolher. Por exemplo, qual é o seu nome? John ou George? Tá vendo? Na minha pergunta eu coloquei algo para a pessoa escolher. Então esse ok qual de pergunta em que a gente oferece algo vai ser which. Temos também
Where, que é onde ou aonde, palavra que está querendo descobrir lugares, né? When, quando, é uma palavra que quer saber sobre o tempo, momento, ocasião. Why, que é o nosso porquê, aquele porquê de pergunta. Eu quero saber a causa, o motivo, a razão, a circunstância de alguma coisa. Também temos o who, que significa quem. É a minha palavra que eu uso para poder descobrir determinada pessoa. Quero identificar alguém. Também tem o whose de quem. Quero saber quem é o dono, o possuidor de algo. E por último, how, que significa como, de que jeito, como se faz tal coisa, a maneira como se faz algo, o modo como se faz algo. How, como, de que jeito. Well, in number 3, we have to read this dialogue. Aqui no número 3, nós temos de ler esse diálogo. E eu já adianto para vocês, é um diálogo interessantíssimo. É um diálogo que é uma verdadeira viagem. Olha só o que nós temos. E vocês vão descobrindo, hein? Olha só, o diálogo começa assim. Hello, my name is Peter. What's your name? My name is Rebecca. Where are you from? I am from London. London? Oh, are you English? Yes, I am. Where are you from? I am from the United States. I live in San Francisco. I visited London last year. It is a beautiful city. Yes, it is. There are many tourist attractions like London Eye, Buckingham Palace, Windsor Castle, Tower Bridge, and Big Ben. It is never late. I visited all these places. I loved all of them. Nice to meet you. Nice to meet you too. Muito bem, gente. Como eu disse a vocês, realmente é uma grande viagem, hein? Para poder ajudar vocês a entender todo esse texto, façam muito uso das palavras que vocês já sabem, das palavras que são parecidas com o português. Isso ajuda de montão. E uma outra coisa, só para poder dando dicas. Quem são as personagens aí desse texto? Qual é o nome dessas personagens? Eles estão conversando exatamente sobre o quê? Eles falam, por exemplo, algum nome de cidade? Algum nome de algum país? E aí, de onde essas pessoas são? De que países? Elas falam isso? De que países elas são? É a primeira vez que elas se veem? Como é que a gente identifica isso? Ou elas já são conhecidas? Tudo isso é para poder ajudar vocês a entender como a gente identifica as partes principais de um texto. E dentro desse texto, elas citaram o nome desta cidade aqui. London, the capital. London, que é Londres, a capital do Reino Unido, a capital da Inglaterra. E alguns tourist attractions de lá, e algumas atrações turísticas de lá, ao visitar aí Londres, né, o berço, né, da língua inglesa, onde toda essa história surgiu. Comentaram aí sobre o London Eye, o famoso Buckingham Palace, o Big Ben, Windsor Castle, que é o famoso castelo de Windsor, e esse daqui do segundo, ó, o Palácio de Buckingham, e o Tower Bridge. O que é o Tower Bridge? A famosa Ponte de Londres. Se eu traduzo aqui o primeiro London Eye, é o olho de Londres. Por que será que ele tem esse nome, hein? Bom motivo para uma ótima pesquisa. É uma ótima situação para pesquisarmos cada vez mais sobre esse lugar tão bonito, enigmático e tão atrativo, não é mesmo? E aí, gente, baseado em tudo isso, ó, na letra A,
Você sabe quais são os países que falam a língua inglesa? Quantos países vocês acreditam que falam língua inglesa, hein? E no B, por que é importante o aprendizado da língua inglesa? Ensina-se tanto inglês, a gente está buscando tanto inglês, estamos preocupados com a língua inglesa, mas por que ele é tão importante? O que ele faz com que a gente seja tão beneficiado assim? E muito beneficiado, gente, o quanto que ele nos ajuda. Mas por que é tão importante? Por que de tão importante o seu aprendizado? Vamos refletir? Vamos colocar aí? Good. No número 4, nós temos aqui um review para lá de especial do famoso verb to be. O verbo ser e estar, ser alguém, ser alguma coisa, estar em algum lugar ou estar em uma determinada situação. Dividido aqui em 3 partes, ó. Afirmativa, negativa e a parte interrogativa, que é de fazer pergunta aí. Tudo com essa história de ser e estar. Por exemplo, 2 jeitos para poder se dizer eu sou ou eu estou. Ou eu falo I am, ou então I'm. Dizendo você é, você está. You are ou you're. Também 2 jeitos. Nós somos ou nós estamos. We are ou então we're. Eles ou elas são ou estão. 2 jeitos. They are ou they're. Ao falar sobre ele, um homem, um menino, é ou está. He is ou his. Ela é ou ela está. 2 jeitos. She is ou she's. Ele ou ela para coisa, animal e objeto. É ou está. It is ou it's. Muito simples. Depois de I, ou eu uso am ou apóstrofo M. Sempre assim. Depois de you, we e they, ou usamos o are ou apóstrofo RE. E depois de he, she, it, usamos is ou apóstrofo S. Simples, não é? E para poder negar tudo isso, gente, dizendo não, eu não estou, você não é, você não está. Simples. Palavra-chave é a palavra not. Então, só colocar o not depois dessas palavras todas. Ó. Coloca not depois do am, depois do are, depois do it, do is. Só colocar not. Ou então fazer isso daqui, ó, usar a nossa forma misturadinha com apóstrofo. Vamos ver. Eu não sou, eu não estou. I am not ou I'm not. Você não é, você não está. You are not ou então, ó, you aren't. Nós não somos, nós não estamos. We are not, we aren't. Eles ou elas não são ou não estão. They are not, they aren't. Ele não é ou não está. He is not, he isn't. Ela não é, ela não está. She is not, she isn't. Ele ou ela, coisa, animal e objeto. Não é e não está. It is not, it isn't. E a forma interrogativa, gente? Eu quero fazer pergunta dizendo eu sou, você é, você está, ele ou ela é, está. Simples. Como é que a gente faz uma pergunta com tudo isso? É só pegar aqui, ó, a forma afirmativa e inverter as palavras. É só pegar aquilo que está depois e colocar no começo. Por exemplo, aqui eu não falava I am, eu sou, eu estou. E para poder perguntar eu sou, eu estou, é só inverter a ordem. Pega am, coloca primeiro e depois o I vem depois. A mesma coisa, ó, you are. Vai virar pergunta. O que eu faço? Are you? Eu tenho we are. Vai virar pergunta. Como é que fica? Are we? É o contrário.
Eu tenho they are, que é eles ou elas são ou estão. Virando pergunta, are they? Eu tenho he is. Na pergunta, is he? O she is. Na pergunta, is she? Eu tenho it is. Perguntando, is it? Muito bem, não é, galera? Agora, olha só. Complete o diálogo com o verb to be. Vamos completar aí com a palavra principal que está faltando, depois do sujeito ou antes do sujeito. Se é uma afirmação, se é uma pergunta. Eu tenho aqui, ó, hello, I from Barretos. Depois de I, usando aí o verbo to be, ó, sempre a gente tem que mirar nas palavras am, are, is. Depois da palavra I, o que eu vou usar, hein? Eu uso am, are ou is. Olha só. Depois da palavra I, eu uso am. Só completar aí. Ok? Depois eu tenho, ó, where you from. Eu tenho aqui a palavra you, o meu sujeito you. E eu tenho que completar com alguma coisa antes. Antes do you, o que a gente usa, hein, pessoal? Antes do you. Vamos ver aqui, ó. Na coluna da interrogativa, porque é uma perguntinha. Antes do you, eu uso am, are ou is. Ah, achei o you. Antes do you, eu uso are. Certíssimo. Where are you from? Easy. Isn't it? Simples, não é? Só fazer o restante. Muito simples. Por último, nós temos aqui a situação do there to be, que é o verbo haver, existir. Ou seja, como é que eu falo existe no singular e existem para o plural? Existe no singular. There is. There is é para o singular. Por exemplo, there is a very famous bridge in London. Existe uma ponte muito famosa em Londres, ou seja, uma ponte é uma só, é singular, por isso que a gente usou there is. Agora, ó, there is a book on the table. Existe um livro sobre a mesa. É um livro só, é singular, por isso que a gente usou there is. Existe Agora nós temos, ó, there are, existem, plural, é mais de um. Para o plural, né, mais de um. There are red buses in London. Existem ônibus vermelhos em Londres. Olha só que bonito, ônibus de 2 andares, né, de cor vermelha, tão típico de Londres, né, tão típico da Inglaterra. Então, existem, é mais de um. Ok? Por isso, para o plural usamos there are, existem. Agora, olha só. There are many lakes in Canada. Existem muitos lagos no Canadá. Muitos lagos. Plural, é mais de um. Por isso que usamos aqui there are, existem, para o plural. Ok? Complete the sentences using there is or there are. Completamos aqui, ó, as nossas frases com there is, que é existe, para o singular, ou there are, que é existem, para o plural. Olha só, eu tenho aqui a cat on my bed. Um gato na minha cama. Um gato. É um só, é singular. Para o singular a gente usa there is ou there are. Isso a gente usa there is, para o singular. Agora, e esse daqui, ó? 2 oranges in the box. 2 laranjas na caixa. São duas laranjas, é mais de uma. Então é plural. Para o plural, ó, o nosso existem vai ser there are. Só completar aqui. Ok? Well done. Muito bem, galera. Chega aqui mais uma aula de língua inglesa ao fim. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido de montão, que cada vez mais venha brotando o sentimento é fácil, é possível, eu consigo, eu já tenho língua inglesa e vou adquirir cada vez mais. Fica aqui meu abraço e ótimos estudos, galera. Goodbye!